Muito boa noite, pessoal. Harrison falando, dando início a mais um comentário de fechamento semanal dos índices internacionais e do nosso índice Bovespa de ações, promovido pela corretora de valores e empresa de investimentos, Investimentos. Vamos falar do mercado, quais foram os movimentos. Tivemos uma semana positiva no Brasil, o que já estava sendo um pouco aguardado por todos nós, pelos movimentos que antecederam esta semana e pelos dados que haviam sido divulgados. E hoje nós vamos comentar quais foram os fundamentos dessa alta no mercado e nosso posicionamento em relação a todos os movimentos que ocorreram. Vamos lá. Mercados internacionais. Segunda-feira na Europa, os mercados fecharam em leve queda, pressionados por ações do setor bancário, lideradas aí pelo grupo HSBC, que apresentou queda na receita maior do que a estimada pelo mercado. Fato muito negativo, já que nas grandes economias os bancos eles têm um poder muito forte de alavancagem, ou seja, um resultado ruim de um banco desse porte não é bem aceito pelos investidores. Nos Estados Unidos, os mercados fecharam em leve queda após dados econômicos positivos gerarem certo receio de que o Fed possa reduzir o volume de estímulos em setembro. O mercado não vê com bons olhos uma redução de estímulos nesse momento, porque a gente está em recuperação e ainda não há. Eu estou falando para vocês aqui, não coloquei o vídeo, desculpem, vou colocar o vídeo da apresentação. Então, isso vai fazer com que os investidores não se sintam confiantes, já que nós não temos um cenário tão estável e nós esperamos que o Fed continue a estimular a economia americana para que esses movimentos se concretizem nos próximos períodos. Eu vou alterar aqui, pessoal. Me desculpem, vamos continuar aqui. Terça-feira, os mercados europeus fecharam o dia em queda, em meio a receios da redução de estímulos do Fed. Nos Estados Unidos, o discurso do presidente do Fed de Chicago, que afirmou que poderia reduzir os estímulos já em setembro, pressionou o mercado e fez com que os índices fechassem em queda nos Estados Unidos. É aquilo que a gente já vem falando durante algum tempo. Esses estímulos, eles vão provocar mesmo essa volatilidade toda nos mercados, que com certeza deve estar deixando vocês um pouco confusos. Nós também ficamos às vezes. É por isso que a gente estuda bastante o mercado. Na quarta-feira, os índices europeus fecharam o dia em direções divergentes, com dados positivos da Alemanha ofuscando o anúncio de que o Banco Central da Inglaterra, que afirmou que pretende manter estímulos inalterados até que o desemprego alcance 7%. Esperava-se que o Banco Central da Inglaterra fosse aumentar os estímulos monetários e aquecer mais a economia na Inglaterra e, consequentemente, a economia na zona do euro. E essa afirmação ela ofuscou um pouco, foi ofuscada um pouco por dados positivos da Alemanha, que também é um dos carro-chefes da economia na zona do euro. Então, de um lado, uma notícia boa, que são dados positivos da Alemanha, e de outro, uma notícia não tão boa assim, que é a manutenção dos estímulos monetários pelo Banco Central da Inglaterra. Nos Estados Unidos, os mercados fecharam em queda, tá? Pressionados por receios de que o Fed possa reduzir o volume de compra de ativos. Mais uma vez, essa indecisão provocando volatilidade no mercado. Na quinta-feira, as bolsas fecharam em alta, impulsionadas pelas ações de mineração, que subiram pelos números da balança comercial da China em julho. Mineração
como todos nós sabemos, é um, é um componente que a China compra bastante. Então, dados positivos na balança comercial indica que essas compras elas poderão aumentar. Então, as empresas que se relacionam com esse tipo de negócio se beneficiam e, consequentemente, os investidores vão às compras. Nos Estados Unidos, os mercados também fecharam em alta, impulsionados por dados piores que o esperado de desemprego, gerando expectativa de que o Fed possa postergar a redução dos estímulos. Então, na quinta-feira, nos Estados Unidos, nós tivemos um dado pior que o esperado, e isso acalmou o ânimo dos investidores que estão tentando prever quando será feito a redução dos estímulos do Fed. Na sexta-feira, o composto europeu, que no caso é hoje, né, fechou em alta, beneficiado por dados positivos na China, com destaque à produção chinesa industrial, o que impulsionou as empresas de materiais básicos. A produção industrial chinesa apresentou dados positivos e como eles são grandes clientes importadores, as empresas que têm negócio com a China, nesse caso em materiais básicos, tiveram uma perspectiva mais interessante. Já os índices norte-americanos encerraram o dia em baixa, ainda pressionados pelos discursos de autoridades do Fed, que elevaram os receios de uma possível redução de compras de ativo em setembro. Então essa semana foi marcada por muita volatilidade no mercado americano para tentar entender quando serão realmente cortados esses estímulos do Fed. E como o mercado americano tem grande impacto na economia global, o mercado como um todo fica também bastante volátil. Por isso é muito interessante manter atenção no mercado, nas ações, nas compras e usar os mecanismos de segurança e de consultoria para esse tipo de operação. O mercado interno, pessoal, fechou em leve queda na segunda-feira, pressionado pelo dado de produção industrial de serviços no Brasil, PMI de serviços no Brasil, que apontou desaceleração. E também o relatório Focus do Banco Central apresentou uma redução da expectativa do PIB brasileiro, uma diminuição, mais uma vez uma diminuição na expectativa do PIB, pressiona aí o mercado para baixo. Então, segunda-feira nós tivemos um dia negativo. Na terça-feira, a bolsa fechou em dia em queda acentuada, refletindo o temor de redução dos estímulos por parte do Fed já na reunião de setembro. Essa queda acentuada, mais uma vez, é impactada pelas incertezas em relação à continuação ou à diminuição dos estímulos. Todos nós sabemos aqui o quanto isso impacta nos mercados emergentes, já que uma redução dos estímulos vai provocar a saída de capital dos mercados emergentes para o mercado americano, que é a segurança mundial dos investidores. E na quarta-feira, o Ibovespa fechou o dia em alta, uma leve alta, com o mercado aguardando o resultado da Vale e novamente com receios sobre as possíveis medidas em relação aos estímulos do Fed. Então nós tivemos uma leve alta porque esperava-se um resultado positivo da Vale e ao mesmo tempo essa incerteza em relação à continuidade dos estímulos do Fed, que a gente fala bastante, impactando para que essa queda fosse pequena, para que essa alta fosse pequena. E na quinta-feira o mercado local fechou o dia em forte alta, impulsionadas aí pelas ações da Vale, que esperava-se